Programa livre para todos os públicos. Olá, você já parou para pensar no lugar em que você vive? Neste programa a gente faz exatamente isso. Fica com a gente que o programa Urbanidade está no ar. O espaço público é para ser ocupado. Hoje nós vamos mostrar algumas iniciativas que estão impactando a vida das pessoas. Você vai saber como algumas areninhas espalhadas pela cidade podem modificar a vida de jovens na periferia. Vamos receber também o arquiteto e urbanista Bruno Braga para falar sobre arquitetura e ocupação dos espaços públicos. Mas para começar, a Ayane visitou uma feira que circula pela cidade e conquistou já o coração dos fortalezenses. Olha só. Dar aquela volta na pracinha da cidade ou fazer umas comprinhas na feira do bairro. Mesmo que nas grandes cidades se tenha perdido um pouco o costume, na contramão dessa ideia, alguns projetos resgatam e misturam o conceito da pracinha com as feirinhas. Pedro, fala pra gente então o que é a AUE, se você puder dar uma resumida assim, o que significa a AUE Feira? Uma AUE é uma explosão de sentimento, é um encontro de pessoas, é tudo isso que você tá vendo, é o encontro da família, um passeio, esse encontro realmente da cultura, da arte, da economia, isso que é a AUE. Você acha que a AUE, ela ressignificou esse sentido de pracinha? Porque ela é pracinha, ela é feirinha, ela é uma mistura um pouco dos dois, tá? Porque quando encontra a parte do comércio, do artesanato, a parte da gastronomia, é um pouco um mix dos dois. Vamos falar então um pouquinho da feira como agente de ocupação dos espaços. Tá. Como é que isso funciona? A feira, de início, ela era para ser uma feira itinerante, só que a gente entendeu que é muito complicado ser uma feira itinerante, porque como tem uma diversificação muito grande dos expositores e uma curadoria muito minuciosa, acabou que a feira não aconteceu sendo itinerante do ponto de vista como a gente queria. A partir da vinda da pandemia, a gente foi começando a fazer uma versão pop, em pequenos pontos, tá? Que pudesse receber a feira de uma forma mais compacta. Hoje nós temos 70 expositores, entre variedade e gastronomia. Antes da pandemia, nós tínhamos 180 expositores, então isso deu uma reduzida muito grande. O que tem na AUE que nas outras feirinhas você não encontra? Qual é o diferencial? Meu amor, eu acho que o grande diferencial, eu sempre costumo dizer que a AUE, ela quando está no início do preparo, de organização dela, ela é muito bege, os tons delas não interferem muito com o entorno. E quando vem os expositores, que vem todo esse colorido que você está vendo. O grande diferencial realmente da AUE é esse sentimento de você chegar aí, esse clima que contagia todo mundo de acolhimento. Os expositores são muito unidos, a gente sempre diz que para quem está começando, que existe aqui dentro uma rede, que é uma rede de amor. Se por acaso você vender biscoito ou vender café, temos que ter um casamento, por mais rápido que seja, então eu vou servir o meu café com o seu biscoito. Então existe uma troca, então dentro da própria feira já existe uma pequena economia criativa rolando entre eles e dentro da feira que começa a partir daí para que eles entendam o que é o processo da economia criativa. Mostrar que espaços públicos bem cuidados e uma programação inclusiva pode sim unir o útil ao agradável, resgatando esse laço afetivo tanto das pracinhas quanto das feirinhas de bairro. Nós temos culturas indianas, nós temos culturas árabes, nós temos culturas gregas, entendeu? E uma feirinha como essa dá a oportunidade para que as pessoas apresentem os seus produtos, apresentem os seus trabalhos.
E nós, como indivíduos, podemos vir contribuir, entendeu? Experimentar, dar nossas opiniões, entendeu? E solidarizar com aquele trabalho que está sendo feito. Socializar, conhecer novos espaços, né? Cultura, a gente tem acesso à música, né? Isso, linda! Tudo bom? As feirinhas também são uma oportunidade de negócio para quem trabalha com alimentação e diferentes tipos de serviço. Sávio, como é para você trabalhar numa feirinha com um público tão diferenciado, de várias idades, com expositores também, com produtos tão diferentes? É muito prazeroso após essa pandemia, a gente ainda está nesse processo, né, de retomada às atividades. Estar em comunhão, em conjunto com todos esses expositores e clientes. Acho que depois de um tempo que você fica isolado, você começa a valorizar certos contatos. E estar aqui na UE, expondo os meus produtos, tendo contato com os meus clientes, conseguindo olhar no olho, tendo aquele feeling, é muito prazeroso e muito satisfatório. Então, para mim, é um momento único e especial, que acontece uma vez no mês. Você estava dizendo que você não teve muito contato com feirinhas na sua infância, mas com isso, então trabalhar na UE trouxe isso para você, né? Poder estar um pouco mais próximo desse olhar. Exatamente. Por não ter contato com a feirinha na infância, e ter agora, é quase como se eu voltasse à minha infância e estivesse tendo uma experiência nova. Então é muito único mesmo, é muito especial. A UE foi realmente a primeira feira que a gente teve a oportunidade de trazer o nosso trabalho presencialmente para o público que frequenta. Expositores locais, que eles mesmos produzem o seu trabalho e a gente consegue divulgar nesse espaço. Um pouco diferente da gente que traz a comida grega, né? Mas esse é o grande legal da feira, a gente unir diversos setores em um local só. Cada um complementa, né, a feira, a gente precisa ter um pouquinho de tudo para poder tornar o espaço cada vez mais legal. Economia local, mostrar o trabalho do pequeno empreendedor, o pequeno produtor, isso é de suma importância. E são produtos muito variados, serviços muito variados que atraem do pequenininho mesmo, até o vovozinho, a vovó, a senhora. Engraçado, a feira quando ela começou, a gente achava que ia atender um determinado público. Hoje não, hoje é a vovó, é o tio, é a mãe, é o pai, é os nossos filhos pets, então todo mundo vem para a UE. E fica essa coisa gostosa de você se deitar na grama, de você ir saborear uma comida diferenciada que a gente estamos acostumados a ver sempre numa feirinha de rua, o pastel, o acarajé, o pratinho, e aqui não, você tem uma variedade muito grande de gastronomia. Hoje nós estamos com 17 pontos de alimentação, tá? Que cada um é responsável por um tipo, vai desde um pudim a uma patisserie, pratinho, um pastel. Qual a importância que você acredita que as feirinhas têm para as cidades? E fala um pouquinho também desse olhar, desse ressignificar que ela dá. Olha, quando a gente começou na Praça das Flores. E para mim sempre foi um berço da extensão da minha infância. Eu nasci e me criei na Redondeza. E sempre que eu me entendo por gente, tipo assim, de criança, tinha uma feirinha. Que essa feirinha sempre me fascinava muito. E minha mãe dizia assim, meu filho, hoje eu vou te agradar, hoje eu vou na feirinha. Então, para mim, era tipo assim, a Disney, vamos dizer assim. Então, você vir para a UE, na verdade, hoje é um resgate de um pouco da infância que eu tive, que foi muito boa, e que a gente passa numa praça hoje, você não vê uma praça tão movimentada como deveria ser. E eu acho que o papel da UE é tá entrando nos espaços públicos, trazendo que as pessoas desçam dos prédios, conheçam os espaços públicos, tenham toda essa relação com a praça, que não só de vista, de passagem, e sim de realmente aproveitá-la como um todo.
arquiteto e urbanista Bruno Braga é o nosso convidado especial de hoje. E para começar, a gente quer saber como a arquitetura pode influenciar o uso dos espaços públicos pelos cidadãos. Oi, eu sou Bruno Braga, arquiteto urbanista e professor. Hoje eu vou falar sobre a arquitetura como suporte de apropriação dos espaços. Se as pessoas influenciam os espaços ou se os espaços influenciam as pessoas, acho que é uma via de mão dupla, né? Se por um lado os espaços que são projetados, sejam eles arquitetônicos ou na escala urbana, eles de alguma maneira orientam, né, e podem possibilitar usos os mais diversos, eu acho que também é justamente esse uso e apropriação, muitas vezes de forma imprevisível, que pode gerar novas possibilidades para esses espaços. Então acho que é uma relação um pouco mútua assim, de definição e de apropriação. E eu acho que quanto mais os espaços permitirem essas apropriações, as mais diversas, inclusive as imprevisíveis, acho que é um sinal justamente de funcionamento desses espaços, não entendo isso como um problema. Então, acho que se os espaços projetados puderem potencializar as ações humanas, né, e por outro lado essas ações também puderem trazer novos significados, acho que é a melhor forma dessa interação acontecer. Eu entendo que a arquitetura é uma infraestrutura para a cidade e acho que essa aproximação entre esses dois termos é cada vez mais importante. Quando a gente pensa de uma forma mais direta sobre infraestrutura, né, de levar a infraestrutura, seja viária, seja de saneamento, para uma área, você supre aquela área para que possam funcionar os mais diversos usos. Se a gente imaginar a arquitetura um pouco nesse sentido também, acho que a gente poderia, ao invés de simplesmente inserir programas, né, que a gente acha que podem trazer mais valor, enfim, eu acho que é criar esse suporte, criar essa possibilidade infraestrutural através do objeto construído para que os mais diversos tipos de uso possam surgir. Eu acho que as demandas dos lugares, elas são as mais variadas e elas mudam muito ao longo do tempo, né? Então acho que essa capacidade infraestrutural da arquitetura, ela também pode fazer os edifícios durarem mais tempo, né? Porque acho que ela entende mais esse processo da passagem do tempo enquanto mudanças de uso e mudanças de programas, enfim. Tem dois termos que são hoje muito usados quando se estuda essa arquitetura latino-americana, que é a ideia de modernidade apropriada, que fala sobre que essa modernidade, quando ela veio para cá, ela foi apropriada, né, pelo lugar, e também a ideia de transculturação, né, que esse encontro de culturas e de modos de fazer, ele nunca é uma via também de mão única, né? A mesma forma que essas coisas chegam aqui, quando isso volta, também volta com outros sentidos. E eu acho que um ponto muito importante para se estudar e entender essa arquitetura produzida na América Latina é tentar trazer o nosso centro de gravidade para cá, né? Porque se a gente sempre se basear tendo como centro outros lugares, a gente sempre vai estar na periferia dessa discussão, né? Assim, vai estar à margem do centro de discussão. Então acho que o importante é a gente entender que existem esses vários centros e criar o nosso próprio aqui também. Mas eu acho que tem sim um sentido de renovação e de uma força de produção dessas novas arquiteturas, seja numa escala de América Latina, na escala brasileira, na escala do Nordeste, Ceará, enfim. Eu acho que a gente tem novas práticas surgindo que são muito significativas e muito condizentes com esse lugar que a gente está. Eu acho que tem muito campo de trabalho para essas ações. Sim. Acho que o que se espera dessas novas práticas, né, desses novos coletivos que estão surgindo, e escritórios e arquitetas, eu acho que é tentar entender e transformar um pouco essas limitações que muitas vezes a gente tem, né, e vê no nosso contexto, em um motor criativo, né? Eu acho que se por um lado a gente tem problema, né, eu acho que ter problema também é ter campo de trabalho. Então acho que a gente tem muito o que transformar e eu acho que essa nova geração ela é muito engajada nesse sentido, né, de ver essa realidade como algo possível de ser transformada, mesmo que seja na menor escala, mas acho que é possível sim, e acho que vem dessa geração um pouco essa postura mais ativa também em relação a como pôr em prática esses trabalhos. Eu entendo que a arquitetura, seja na escala do edifício urbano ou mesmo do objeto, né, eu acho que quanto mais ela tiver força, mas ao mesmo tempo tiver um certo grau
de abertura para que as pessoas possam se apropriar dela, eu acho que mais ela tende a funcionar e durar ao longo do tempo. E entendendo que a arquitetura não é um objeto finito, né, mas é algo em constante transformação, eu acho que aí talvez fosse uma forma da gente abrir um pouco mais a arquitetura para essas apropriações e não querer definir tudo e controlar tudo que vai acontecer, né, com a obra. Hora de fazer uma pausa. No próximo bloco, vamos conhecer uma história onde o esporte mudou uma vida. Urbanidade volta já já. O esporte é capaz de mudar vidas. E quando políticas públicas se unem a ele, o potencial é muito maior. Nossa equipe foi conhecer uma história dessas, olha só. Políticas públicas voltadas para o esporte, como o projeto das Areninhas, são fundamentais porque podem impulsionar o talento de muitos jovens. São campos de futebol requalificados, localizados em bairros com vulnerabilidade social. A Areninha aqui da Granja Lisboa foi inaugurada em 2017. Quando ela surgiu, já existiam várias areninhas pela cidade. Tanto é que um ano antes começou a ser realizada a Copa Arena, maior competição de futebol não profissional do estado, onde o confronto acontece entre os times dos bairros. Naquele mesmo ano de 2017, o atleta Diego Moraes conquistou o título na categoria Sub-17 jogando pelo ACJUS. Ele começou no futebol de várzea, no Campo Vera Cruz, que fica no Parque Santa Maria, bairro onde mora. Hoje, com 21 anos, atua no profissional. Estou aqui com o Diego na casa dele para conhecer um pouco mais da tua história, né? Conta pra gente como começou essa tua história com o futebol. Eu tinha 11 anos de idade, foi quando eu decidi que queria seguir carreira com o futebol e se tornar como um dos grandes jogadores que a gente sempre assiste. É gratificante o tempo passar, a gente vê que as coisas que a gente sempre sonhou quando era moleque, a gente tá realizando e ver elas se concretizando é gratificante pra caramba. E aí o que mudou com a chegada da Areninha? Mudou, sem dúvida nenhuma, a nossa apresentação para quem nos assistia, entendeu? Porque com um campo irregular, com um campo ruim de se jogar, a nossa visibilidade acabava sendo ruim para quem nos assistia. E com a chegada da Areninha melhorou sem dúvida por conta do gramado, por toda a estrutura que sem dúvida nenhuma é muito melhor. E aí a chegada da Areninha também trouxe o Copa Arena, né? Que é uma Copa entre times dos bairros. Fala pra gente sobre o Copa Arena. Com a chegada da Copa Arena, justamente nesse clube lá do Jatobá a gente jogava. Tínhamos vários amigos que jogavam em clubes como Ceará, Fortaleza. E montamos um time e começamos a participação na Copa Arena. No primeiro ano saímos precocemente da competição, mas já no segundo ano, 2017, nos acertamos um pouco mais e tem na história que fomos campeões e enfim. Então fala pra gente como é que você enxerga a Areninha na sua vida hoje. O que ela representa pra você? A Areninha hoje na minha vida representa, vamos dizer que o pontapé inicial para minha carreira, para minha sequência no futebol. Através da Areninha também eu passei a ser um pouco mais conhecido e muitas outras pessoas passaram a olhar mais para o meu futebol, para o meu talento e sem dúvida ajudou bastante na minha carreira. Você se imaginava atuando no profissional? Na verdade eu sonhava atuando no profissional, mas sem dúvida nenhuma, se fôssemos olhar todas as situações antes da Areninha, seria um caminho bem mais complicado, bem mais difícil, bem mais árduo de se chegar a esse objetivo. Pois é, porque gente, eu tô falando que ele tá atuando no profissional porque, né, já chegou a ter 2 contratos aí. Conta pra gente essa história, como foi que aconteceu? Aconteceu que de muitos materiais de trabalho, de jogos, enfim, acabei passando 3 anos nas categorias de base do Floresta. Joguei várias competições pela equipe do Floresta. E no ano de 2020 me retirei da equipe do Floresta. Por tantos materiais que eu tinha adquirido nesse tempo, acabei sendo visto por um empresário, o seu Josimar, que é um ex-jogador da seleção brasileira.
Ela acabou vendo o meu talento, acreditando em mim e me dando a oportunidade de viajar para fora do estado. Atuei alguns meses atrás pela equipe do Independente no Amapá, e onde chegamos na semifinal. Não conseguimos nosso objetivo principal, que era ser campeão, mas serviu de uma experiência gigantesca na minha carreira. E aí, qual a expectativa agora? A expectativa, sem dúvida nenhuma, é dar o prosseguimento no profissional, trabalhando bastante, buscando o meu espaço no cenário futebolístico, que sem dúvida ainda não cheguei em um dos meus objetivos, mas não cheguei ainda no meu principal objetivo, que é se tornar um atleta de futebol renomado, enfim. Paulo, como você se sente de ver o teu filho evoluindo, né, cada vez mais dentro do futebol? É muito gratificante, a gente se alegra muito, certo? Muitos treinos, saía muitas vezes do trabalho meio-dia para levar ele para os treinos. Fala mais assim sobre esse, porque às vezes a gente acaba romantizando essa coisa de começou, né, ali jogando futebol no bairro e aí hoje joga no profissional. Fala sobre pelo que vocês passaram. Falo que assim, teu sonho é meu sonho. Eu disse isso para ele uma vez, e assim, teu sonho é meu sonho. Eu vou estar sonhando contigo até o dia que tu sonhar, né? Eu citei essa frase e assim, é uma realidade. A gente tem passado por muita dificuldade, às vezes na questão logo no início de treinamento, na época era bem mais difícil. Aqui nele já falou a questão dos campos. A gente ia, muitas vezes os pais não tinham nem onde ficar, a gente ficava meio que no sol e eles treinando. Mas no decorrer do tempo as coisas foram melhorando, teve esses campeonatos que já tem sido falado, a questão da Copa Arena, né, através das areninhas. E aí ele passou a treinar no Floresta, né, na época, e aí onde foi melhorando a questão de campo, a questão até de lugar para os pais ficarem acompanhando os treinamentos dos filhos. Né. Então fala pra gente, né, a Areninha é uma política pública voltada para o esporte, né? Fala o que o senhor acha desse tipo de política voltada para o esporte, para os jovens? A questão da Areninha, o que eu vejo assim, integra o jovem, ocupa eles, né? Porque essa questão desses campos, dessas dificuldades que são muito grandes nos bairros, com a Areninha já vai agregar, juntar eles mais, dar mais interesse, dar mais desejo deles estarem lá nos treinamentos. Pegar jovens de 17 anos, 16, 15 anos, 13 anos e colocar 2 horas da tarde em qualquer campo, eu acredito que seria muito mais difícil. A Areninha, ela conseguiu juntar muito desses jovens e agregar eles ao esporte, né? E é esse sonho de que, se você procurar entre 10 jovens, procurar e perguntar o que ele quer ser um jogador de futebol. É onde a gente tem encontrado muitos jovens nesses horários, estão lá treinando, né, estão lá buscando um dia realizar o sonho deles. Agora vamos voltar a fazer contato com o arquiteto e urbanista Bruno Braga. Bruno, a gente acabou de ver essa história incrível que passa pelo projeto das Areninhas, né? Conta pra gente, o esporte é uma ferramenta para o urbanista? Como foi visto na matéria sobre as Areninhas, né? Eu acho que tanto o esporte pode ser um campo frutífero de ação para trazer qualidade urbana, mas eu acho que não é só o esporte ou o equipamento social ou a habitação, mas é como a gente trabalha esses programas, né? Eu acho que todos os projetos, em qualquer escala, eles podem ter uma qualidade urbana, eles podem contribuir para a cidade, dependendo de onde eles estão inseridos. Eu acho que o que pode trazer uma mudança significativa não é um programa específico, mas é justamente a combinação desses programas e como eles se apresentam para a cidade, né? Como eles se inserem nesse contexto urbano. Urbanidade, para mim, é essa capacidade que os espaços podem ter de possibilitar o uso dos mais diversos. Acho que a criação de espaços com mais diversidade, espaços democráticos, né, que todos e todas possam usar da melhor forma e das mais variadas formas. Eu acho que isso é trazer essa qualidade de urbanidade. Assim, acho que o espaço do encontro, o espaço do coletivo, incluindo as diferenças. Eu acho que viver em sociedade é entender também essas diferenças. Eu acho que a urbanidade é um pouco isso, assim, é possibilitar esse encontro, possibilitar essas
essas variações, essas variedades de uso. Bom, eu estudei, né, fiz graduação, mestrado e hoje sou professor no Departamento de Arquitetura da UFC. Então, assim, eu tenho uma memória afetiva muito grande de lá, por ter sido meu lugar de formação e hoje de atuação no ensino. E há um espaço lá, né, que é um pátio, onde tem um anfiteatro, que é coberto com mangueiras, que eu acho que é um lugar que representa muito isso que eu estava falando da urbanidade, assim, de ser um lugar de encontro, um lugar que funciona até como anfiteatro, né, porque ele funciona como tanta coisa, um espaço de, normalmente quando os novos alunos chegam, vão para lá e é um lugar que tem muito tipo de encontro e apresentações, e eu acho que é um lugar que representa muito, para mim, isso, assim, um lugar em que esse encontro acontece, é um lugar que tem uma qualidade ambiental, né, por causa das sombras, também muito forte. Eu acho que é um lugar que podia ser muito representativo para o tipo de espaço que a gente devia pensar e propor aqui para a nossa cidade. O programa Urbanidade de hoje chegou ao fim, mas nossos encontros continuam na internet. Todos os episódios que já foram ao ar estão no canal do YouTube da TV Diário. Acesse lá e até a próxima!